neste lugar que consagramos para a honra e glória do nosso Senhor. Andemos pelo Espírito. O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade e a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ó Senhor, vem me dirigir. Hino de número 212, hinário para o culto cristão. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o Espírito libertador, todo pecado vou refrescar, tudo que tenho te dedicar. Com fervor, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, seu Espírito consolador, do seu trabalho obedecer e só a Ele amar e servir. Senhor, vem me dirigir com fervor, seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo Enquanto a equipe de louvor se prepara, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, graças te damos, porque podemos confiar nesse teu amor tão grande e queremos sim te honrar com nossas palavras, o louvor, as músicas, com o atendimento ao chamado que o Senhor nos faz.
queremos ir, prosseguir e anunciar sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, Deus único e Senhor, que rege o universo e escreve a história deste mundo no tempo que conhecemos e em toda a eternidade. Ao Senhor a glória, a honra e o louvor. Amém. Graça e paz, irmãos. Esse momento para a igreja é um momento de luta, né? Semana que vem e todo o carnaval, essa igreja tem uma batalha, mas uma batalha espiritual que ela comanda, né? E eu gostaria de ler nesse espírito dessa batalha de anunciar o Evangelho, o Salmo 96 como motivo de louvor logo de início, e depois a gente vai cantar esse salmo também. Esse salmo, na nova versão internacional, diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande, é digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: ó Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Vamos louvar a esse Deus, adorar a esse Senhor no esplendor da sua santidade, como diz esse salmo. Vamos cantar um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a
gente louva esse Deus também, agradecido porque Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito, pela provisão divina e pela salvação em Cristo Jesus, pelas nossas famílias, pela nossa grande família. Então vamos cantar esse cântico em agradecimento a Deus, porque Ele tem feito. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, Pela sua provisão, nada tem nos faltado, pela sua proteção e por sua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor. Novamente. te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão. Nada tem nos faltado, pela sua proteção e por sua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. E o último cântico é um cântico que a gente está trazendo para a igreja, que é um cântico que é exaltado em santidade. Nós cantamos aí mês passado, estamos tentando fortalecer a lembrança dos irmãos dos cânticos para poder cantar não só aqui na igreja, mas fora dela. De todo o coração adoro a Ti, Senhor. Nesse momento, adore de todo o coração a esse Deus. De todo o coração adoro a Ti, Senhor, com tudo o que sou, me consagro a Ti, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade.
de todo o coração. Adoro a Ti, Senhor, com tudo o que sou. Me consagro a Ti, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade. Em Tua presença quero estar. O meu prazer é contemplar Tua beleza e majestade. Leva-me ao santo lugar. Quero pra sempre habitar na Tua casa, sob Tuas asas, Te coroando com tudo que sou, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade. De todo o coração adoro a Ti, Senhor. Senhor, eu Te agradeço porque a gente conheceu o Evangelho, porque a gente conheceu o Seu sacrifício na cruz e acertou Ele como forma de justificação pelos nossos pecados, e hoje nós temos a certeza da vida eterna. A gente sabe que a gente pode estar sob Suas asas, a gente sabe que a gente pode ser comandado por Ti e para Ti, para a batalha, que a gente pode ir e pregar o Teu Evangelho sem medo, porque é o Senhor quem conduz a palavra, é o Senhor que está do nosso lado. Eu Te agradeço por isso, e Te agradeço, Senhor, por causa que pelas pessoas que estarão lá no ID, que elas possam estar com essa vontade de pregar o Evangelho que uma vez salvou elas, porque isso é o máximo que existe do ponto de vista do mandamento de Cristo, que a gente possa estar pregando o Evangelho a toda criatura, Senhor Deus. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê possibilidades em que a gente possa aproveitar e pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Quantos os irmãos se dirigem aqui para frente, para esse momento em que a gente pode se considerar debaixo das asas de Cristo? Vamos cantar a primeira estrofe do 165. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que
Senhor nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, Deus que nos ama, que cuida de nós, obrigado porque podemos confiar em Ti. Quando os irmãos vieram para frente, eles creram nisso. Creram que este momento, com toda a Tua igreja, diante dos irmãos e principalmente diante do Senhor, eles estariam entregando ao Senhor a súplica que está nos seus corações. E o Senhor os receberia. O Senhor os receberia e os ouviria. E o Senhor se atentaria para esta oração que fazemos juntos ao Senhor. Queremos pedir que, em nome de Jesus, este amigo que se doou por nós, ou doou-se em nosso favor, neste nome nós clamamos a Ti, que os nossos corações derramados diante do Senhor agora sejam conhecidos por Ti e tratados. Que o Senhor olhe para o nosso físico, o corpo, nas suas dificuldades, como a Sarinha, que o Senhor abençoe e cuide da sua vidinha, para que ela se restabeleça e esteja bem. Que o Senhor cuide da vida do Marcelo, que teve tantas lutas essa semana, ó Deus, e da Alexandra, que precisou estar ao seu lado e que pôde socorrê-lo junto com seu filho Eduardo, que pôde também levá-lo ao hospital. Que o Senhor dirija para que os médicos possam tratá-lo, os remédios possam fazer efeito, e ele possa ser liberto daquelas dores terríveis, que ele possa receber do Senhor a sabedoria para administrar a sua vida, o seu tempo de trabalho, o seu tempo com a família, o seu tempo diante do Senhor e em comunhão com esta igreja também. Que assim eles possam também tratar o seu casamento e a sua conversão e o seu batismo também nesta igreja. Que o Senhor nos abençoe. Cuida, Deus, de cada uma destas vidas aqui presentes. O Senhor tem atendido as nossas orações. O Senhor tem cuidado do seu povo e por isso estamos felizes e confiantes. Olha para cada um destes. Nós os apresentamos ao Senhor com fé, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. A vida do crente, por isso nós chamamos as pessoas de crentes, é crer nas promessas de Deus. Nós cremos que Jesus nos salvou, nós cremos que Jesus tem um propósito para as nossas vidas e que tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence a Ele. Existe um momento do nosso culto quando nós podemos exercitar essa crença entregando os nossos dízimos e ofertas, não esperando que, em função da nossa entrega de dízimos e ofertas, nós venhamos a receber qualquer recompensa, mas por sermos gratos a Deus, nós podemos devolver parte daquilo que Ele nos deu, para ser usado na sua obra, para a sua honra e glória. Crer e observardes. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 465 do Inário para o culto cristão. Enquanto nós cantamos, os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas para os gasofilações. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo
Queria chamar aqui o irmão Abimael. Por favor, irmão Abimael, venha orar ao Senhor, apresentar as nossas vidas, agradecer a Deus os dízimos e ofertas, consagrá-los ao Senhor. Quero pedir que o irmão ore também pela mensagem, a palavra de Deus para as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, mais uma vez no seu trono de graça nos encontramos para agradecermos, Senhor, as bênçãos recebidas. A igreja que está firme e preparada para mais uma vez um evangelismo especial. Senhor, abençoa também as ofertas aqui depositadas. Abençoa seus administradores, os cuidados, Senhor. Faça que tudo aconteça segundo a sua vontade. Senhor, prepare-nos para a mensagem de hoje. Faça, Senhor, que fique gravado em cada coração que levamos aquela mensagem para nossas casas, certo de que é só a sua bênção que nós precisamos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Não sei se o irmão vai se lembrar, mas hoje de manhã eu li um texto antes de distribuirmos a ceia do Senhor. Será que você se lembra? Não precisa lembrar-se da referência, mas pelo menos o que dizia o texto, qual a história estávamos contando? Muito bem, alguém lembrou-se. Os soldados ao pé da cruz, tirando sortes das roupas, das vestes de Cristo, da sua túnica que não tinha costuras. Isso foi colocado antes da ceia, porque para os soldados aquela morte era apenas mais uma de tantas que eles haviam realizado, e todo aquele trabalho de crucificação era mais um. Então estava tudo normal para eles, era o dia a dia, a rotina, o cotidiano. Vamos continuar trabalhando, vamos ver o que nós vamos ganhar hoje das vestes e das túnicas. Estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas para o mundo todo, inclusive a vida deles, aquela morte era diferente de todas as outras. Mas eles não tinham percebido isso ainda. Então, para eles estava tudo normal. Mesma coisa é essa época para nós. Para nós, parece assim, é mais um ID. Para nós é mais uma oportunidade de no carnaval irmos para uma cidade do interior e fazermos um trabalho de evangelismo, abençoarmos aquelas vidas com todo o trabalho, o evento que estamos montando. Para nós é mais uma época de carnaval. Para nós é mais um tempo de mudanças. Então a igreja vai estar com menos pessoas, porque alguns estarão no ID e outros estarão viajando. Então a igreja dá uma diminuída e novamente é tudo igual. Mas na verdade não é igual. Nós não podemos perder o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é que para aquelas vidas em Angatuba, o que nós estamos levando é uma mudança, uma transformação eterna para as suas vidas. Eu queria que nós não esquecêssemos desse foco. O que realmente queremos fazer lá em Angatuba. Isso não significa que lá não tem outras igrejas, que o evangelho não está sendo pregado. Significa que o trabalho que nós fazemos é um trabalho de impacto, que tem o interesse de apresentar na visão batista a obra de Cristo Jesus, o seu trabalho, e como isso traz benefício e salvação para as pessoas. Então não estamos dizendo que o que eles fazem é errado, nem o que vamos fazer é melhor, mas que somos mais um grupo, mais uma maneira de Deus apresentar a sua palavra. E como acreditamos muito nisso, queremos apresentar esta mensagem com toda esta fé. Então é isso que estaremos fazendo no carnaval, lá em Angatuba. E graças a Deus, a oração do irmão Abimael é verdadeira. Estamos firmes e preparados. Estávamos antes quase que desesperados ou sem esperança, mas a nossa esperança é Cristo e Ele nos dirigiu. Então vamos para Angatuba, para esta grande obra. Isso significa que dá tempo de você engajar-se ainda, você saber o que você vai fazer lá. Então eu quero falar sobre isso hoje. O que nós vamos fazer lá em Angatuba? O que nós vamos fazer lá em Angatuba não é diferente do que deveríamos estar fazendo todos os dias aqui.
Esta é a primeira parte que eu quero que você não esqueça. Nós vamos nos basear num texto bíblico. Eu vou pedir que você já abra no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. E deveria ser algo que deveria acontecer todos os dias. Vou perguntar para vocês, me ajudem. O que estamos trabalhando este ano na Igreja Batista Ebenezer? Qual é o tema para este ano na Igreja Batista Ebenezer? Muito bem. Tem 2 banners bem grandes logo na entrada, quando você vai subindo os degraus. Como a gente olha para baixo para não tropeçar, então nós não vemos os banners que estão bem grandes na nossa frente. E eles têm letras bem grandes, escrito o tema para este ano. Talvez você se lembrou agora, você pode me ajudar? Qual é? Pois é, ainda não deu, né? Eu estou vendo alguns balbuciando, passando a cola, mas ainda não deu. Então vou dizer aqui, você não esqueça, e na hora que você descer as escadas, pare ali naquele primeiro lance, naquele espaço, olhe bem na sua frente, está bem grande, você vai olhar para cima, até embaixo, lá nós temos o tema, nós temos os versículos, nós temos as estratégias, nós temos as metas, tudo que queremos realizar este ano. O tema é Igreja Discipuladora. Você pode dizer junto comigo? Igreja Discipuladora. É isso que nós estamos trabalhando este ano. Então, o que nós estamos fazendo não é tudo em função disso, mas o nosso maior interesse é que isso seja uma verdade. Qual a diferença de fazermos missões e de sermos igreja discipuladora? A primeira diferença está no próprio verbo, fazer e ser. Nós estamos trabalhando para sermos igreja discipuladora. Ser igreja discipuladora, então, não é fazer missões, não é fazer algumas atividades, não é apenas um posicionamento temporário, mas é algo que torna-se característico na nossa vida, faz parte da nossa vida. Quando as pessoas entram numa igreja, elas começam a olhar as pessoas, começam a olhar a construção, começam a olhar a decoração, começam a ver como as coisas são bonitas e perfeitinhas, as flores foram muito bem colocadas e os hinos bem apresentados, e que algumas cadeiras foram esquecidas aqui, ficou aqui na frente assim mesmo, isso não estava muito certo, e que outras coisas deveriam ser perfeitas e acabaram não acontecendo. E eles olham para as pessoas também que estão aqui, e que muitas entram felizes e cumprimentam todos, e passam pela sua frente, não a cumprimentam e sentam nos seus lugares, e outras que chegam com alegria e cumprimentam todas as pessoas, e eles vão medindo a igreja, e quando saem, perguntam assim: onde você esteve domingo? Eu estive lá numa igreja chamada Igreja Batista Ebenezer. E como é aquela igreja? Então ele vai dizer o que ele percebeu sobre a igreja. E essa percepção, ainda que talvez não seja exatamente o que nós queremos, é o que ele percebeu. Talvez ele precise de mais algumas vezes para realmente identificar o que é a Igreja Batista Ebenezer, o que é cada um dos irmãos, o que cada um faz. E assim, a primeira impressão talvez não seja realmente aquilo que nós somos. Mas nós não temos nunca uma segunda chance para a primeira impressão. Estou certo? Então, olha que importância que nós temos de ser uma igreja e de ser uma igreja discipuladora. A diferença de fazer o ID, realizar o ID e de ser a igreja discipuladora é que ser a igreja discipuladora e fazer discípulos não é pregar apenas o evangelho, mas é estar ao lado de e fazer alunos. Discípulos são alunos, são pessoas que vão aprender conosco. Por isso que o versículo em 1 Coríntios 11:1 é: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que Paulo está dizendo: sejam meus imitadores, andem comigo, aprendam comigo, fale como eu falo, veja as minhas qualidades, ande como eu ando, vá nos lugares onde eu vou, assista as coisas que eu assisto, abra as páginas da internet que eu abro, faça as mesmas coisas que eu. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinando, e isso é ser igreja discipuladora. Então eu queria que você não se esquecesse. E agora que vamos para o ID, muitos de nós nos preparamos para fazer evangelismo. Então nós vamos, e porque nós vamos voltar e não vamos poder ficar lá,
Então conseguimos às vezes fazer mais do que fazemos aqui. Conseguimos explicar melhor as coisas e não temos tanta preocupação com a nossa imagem. Conseguimos deixar a mensagem. Estamos para esta mensagem e apresentamos a mensagem. Que Deus te abençoe, eu viro as costas e vou embora. E ele vai ficar lá e vamos orar para que alguém possa fazer alguma coisa. Graças a Deus, neste plano que estamos, já temos lá a missionária Sueli, que vai ficar com esse trabalho, com todas as pessoas, os nomes, e ela vai tentar dar continuidade a tudo que tudo que realizaremos lá em nome de Cristo. Mas eu quero dizer para você que é diferente quando você diz para uma pessoa: olha, você precisa entender essa mensagem é importante para você. E quando você se senta junto com ela, diz: eu tenho uma coisa incrível, que é muito boa, eu estou vivendo isso de uma maneira tremenda, e eu queria que você visualizasse a mesma coisa que eu. Sabe como hoje, quando a gente senta ao lado de uma pessoa e fala assim: foi bom o jogo hoje, né? Foi um gol só, mas foi bom demais, né? Já valeu a pena, né? E os corintianos se ajuntam e falam assim: tá vendo? De novo, né? Mais uma vez, não é isso? É uma brincadeira, mas é apenas para você notar que a gente senta e fica falando dessas coisas. Não foi bom, não foi bom. E não é uma mensagem que a gente diz, por exemplo, para os nossos filhos: olha, tem aí uma opção. Você não fala para os seus filhos: eu torço para um time, não sei se você quer torcer para ele. Olha, é muito bom, eu gosto muito dele, mas se você quiser, você torce, tá bom? Nós ficamos falando, porque o meu time tem tantos títulos, porque ele faz isso, porque tem aquele jogador, que aconteceu isso na história. Olha, tá passando o jogo, vamos assistir, senta aqui comigo, olha, ele vai fazer o gol. Aí quando faz gol você pula, você grita, você exalta o seu time, você faz os seus filhos vestirem a camisa, você compra a caneca do time, você põe o emblema do time no seu quarto, você faz um montão de coisas para que o seu filho fale: eu preciso ser isso. E na escola, quando outras pessoas, outras crianças, os amiguinhos dos seus filhos falam assim: você precisa torcer para aquele time. Ele nem sabe explicar muito bem, mas ele fala: não, porque eu torço para esse aqui. Meu pai e minha mãe me ensinaram a torcer para esse aqui. Eu torço para esse. Ah, mas não é o melhor time, não tenho mais títulos do que aquele. Mas não interessa, eu torço para esse aqui. A gente consegue ensinar e fazer discípulos de algumas coisas da nossa vida. Às vezes queremos que o nosso filho tenha uma carreira profissional, ou tenha um estilo de vida que trate algumas coisas, algumas qualidades, como tocar algum instrumento, como ler certos tipos de livros. E nós procuramos dirigi-los como discípulos, e isso é importante para nós. Você precisa conhecer isso, você precisa viver aquilo. Mas quando tratamos das coisas de Deus, às vezes nós colocamos assim: olha, tem isso aí, se você quiser, se você achar importante. Aí ele fala: pai, eu estou cansado, hoje eu não quero ir para a igreja. Ah, tá bom, está cansado para ir para a igreja. Mas aí à tarde, quando ele fala assim: agora eu vou tirar um soquinho, não, você não pode, o nosso time vai jogar, você vai ter que assistir. Você precisa assistir o jogo, você não pode perder o jogo, é o seu time que está jogando. Irmãos, algumas coisas nós estabelecemos diferenças. Há algumas punições que eu fico muito preocupado. Você não pode ir no acampamento. Não pode ir no acampamento. É igual o seguinte: eu digo para o meu filho assim: você não vai fazer a prova, sabe por quê? Porque você não dormiu fora do horário, ou porque você não comeu o que eu queria, ou porque você não chegou no horário, ou porque você não fez alguma coisa, eu mandei você lavar a louça, você não lavou, então amanhã você não vai fazer a prova na escola. Seria um absurdo dizer uma coisa dessa para o meu filho. As consequências de perder uma prova são terríveis para a sua vida. E quando eu falo: você não vai no acampamento, você não vai na igreja, olha, não vai orar hoje, viu? É a mesma coisa, irmãos. São coisas terríveis que nós fazemos com os nossos filhos, porque estamos invertendo todas as coisas. Nós estamos achando que essas coisas são entretenimento, é uma opção social. Você pode ser desse clube, você pode ser dessa filosofia, você pode ser dessa religião. São opções sociais. Se estamos pensando assim, é isso que estamos pregando também. É por isso que quando você fala de Jesus para alguém, você fala: olha, eu não sei, é uma opção. Não, mas eu vou em outra igreja, ou eu tenho uma outra filosofia. Você fala: tudo bem, cada um tem a sua. E essa pessoa fala para você assim: mas todas as religiões levam a Deus.
Hoje estávamos na classe de preparação para o batismo e o texto diz: mas a todos quantos o receberam, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Significa o seguinte, irmãos, que as Escrituras estão dizendo, e não é só nesse texto, outros textos também estão dizendo o seguinte: se você não receber e se você não crer, você não é filho de Deus. Quando Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, as Escrituras estão dizendo que todas as religiões levam a Deus? Não, muito menos eles estão dizendo a Igreja Batista Ebenezer leva a Deus. As Escrituras não estão dizendo lá em 2 Timóteo 2,5 que Cristo é o único mediador. As Escrituras não estão dando opções para as nossas vidas, para uma vida religiosa e para um encontro com Deus. Elas estão dizendo a única maneira é Cristo, não tem outra opção, não tem outro caminho. E aí, quando nós vamos falar o que é que temos para falar a respeito de Cristo, quais são as opções que temos vivido, como você vive o Evangelho é como você fala. Se você não tem nada para falar, porque não tem nada na sua vida, pense a respeito disso. Está muito vazio, superficial. Nós estamos indo para o ID, nós não estamos indo para que eles assistam um show de música. Eles estão indo para que, através de uma música muito bem cantada, de uma apresentação feita com todos os detalhes e cuidados, com muita responsabilidade, eles possam entender uma mensagem muito maior do que todo o evento que nós estamos fazendo. Vou pedir que você leia comigo agora, então, em Colossenses 4, o versículo 5 e 6, que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo apresenta aos Colossenses uma responsabilidade. Assim como o ID, eu escrevi num boletim, nas pastorais, eu escrevi isso num dos boletins sobre o ID. O ID não é uma opção para a nossa igreja, irmãos. Eu não creio que Deus permitiu que vivêssemos o ID como uma opção. E aí, vamos fazer ou não vamos fazer? Eu entendo que Deus nos permitiu viver o ID até hoje, e esses eventos em todos os carnavais, que chamamos de ID, como uma responsabilidade. Vocês precisam anunciar Cristo. Onde vocês vão fazer? Então temos todos os critérios. Uma cidade do interior que tenha características, que tenhamos oportunidade. Então nós vamos para lá. Em Angatuba precisamos ir muitas vezes. A nossa fé foi provada, como foi provada em outras vezes, em outros IDs. Então tudo isso acontece para que nós entendamos que isso é uma responsabilidade, não é opcional. Sendo responsabilidade da igreja, cada um de nós vai participar de alguma maneira. O certo é que todos nós fechássemos a porta e escrevêssemos: hoje o culto é em Angatuba, pode ir lá, estou te esperando. Mas não dá, eu entendo que não dá. Se não dá, o irmão precisa ver como você pode participar. Você tem que fazer parte desta responsabilidade da igreja. Você não pode dizer: que bom que os nossos jovens estão indo. Não é um trabalho dos jovens, é um trabalho desta igreja. Responsabilidade que Deus nos deu. Quero que você veja, então, 3 pesos que Paulo coloca, que vão se somando um ao outro para o nosso trabalho, que deve ser lá no ID e deve ser na nossa vida todos os dias. Primeiro, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Entenda que os de fora que Paulo fala é uma coisa terrível, porque hoje em dia nós estamos tentando ser includentes. Vale tudo e vale todo mundo. E se eu digo algo, como já disse, que o cristianismo é excludente, isso é discriminação. Então, se eu digo: salvo só aquele que se converteu, comprometido é só aquele que se batizou,
Só pode tomar a ceia o que se batizou. Pronto, nós estamos discriminando as pessoas. Elas vão se sentir mal e vão querer nos processar por isso. Irmãos, isso é difícil, mas é uma verdade. Nós não somos melhores porque nós somos cristãos, não somos melhores porque nós já nos batizamos. Paulo fala muito sobre isso. Esse entendimento é um entendimento totalmente errado. Paulo vai explicar muitas vezes: nós não merecemos nada, nós não somos melhores que ninguém, mas porque já alcançamos isso, precisamos ensinar isso para outras pessoas. Quando nós dizemos para as pessoas: você não pode tomar a ceia, quando nós dizemos para a pessoa: você precisa se batizar, quando eu digo para a pessoa sobre Cristo e falo: você precisa se entregar a Cristo hoje, eu estou dizendo para ela: você precisa alcançar a graça que foi me dada e não me custou nada, foi de graça para mim. Eu não merecia, talvez eu seja pior do que você, mas Deus me deu e Ele pode dar a você também. Então não é uma discriminação, é uma oportunidade que todos têm. Agora, Paulo não está tratando todo mundo igual. Paulo entendeu a diferença que Cristo é e que o cristianismo deve ser, nessa exclusão, nessa diferenciação. Nem todos são filhos de Deus. É preciso um compromisso, é preciso um entendimento, e como diz João 12, é preciso então receber e crer. Como está lá em Romanos 10, 9 e 10, é preciso confessar com a boca, é preciso crer no coração, precisa haver justiça de Deus sendo realizada, e tudo isso acontece por meio da fé. Tudo isso está lá escrito e é isso que nós vamos ensinar. Então, existe uma diferença, existe os de fora. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar, eu e cada um de nós, é: eu estou dentro ou eu estou fora? Se eu estou fora, eu preciso ouvir esta mensagem, ela é para mim. Em primeiro lugar é isso. A mensagem que vamos pregar é em primeiro lugar para mim. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Mas Paulo considera que esta carta está indo para cristãos em Colossos, e eles são comprometidos com Cristo, e eles estão dispostos ao trabalho e aceitaram a responsabilidade que Cristo os deu. Então esse Paulo está escrevendo para eles e dizendo: vocês precisam ser sábios no procedimento com os de fora. Então, aqueles que não estão comprometidos ainda, vocês precisam ter sabedoria. Ele não disse que vocês precisam ser espertos, continuar enganando-os. Façam com que entrem, façam com que eles se sintam bem e façam com que eles achem que está tudo certo. Faça o seguinte: faça com que um dia eles levantem a mão e digam: agora está tudo certo, você continua vivendo a sua vida, você já está com Cristo e nada vai acontecer mais com você. Paulo não está dizendo para você enganar as pessoas. Paulo não disse: faça pregações na sua igreja, em Colossos, ou aqui em Ebenezer, que as pessoas se sintam bem, que sintam força motivacional para o seu trabalho, para a sua vida, e que deem contribuições gordas nos gasofilácios. Paulo não está dizendo: seja esperto. Paulo está dizendo: seja sábio. Porque a responsabilidade com os de fora é muito grande. Então seja sábio, use a sua inteligência, não use só o seu emocional, e principalmente, não se acomode com o ponto em que você chegou hoje. Não se acomode com o ponto: mas eu já sei, eu aprendi uns chavões, né? Tem uns esquemas. Não, eu sei, eu vou pegar a prancheta, vou conversar com ele, pedir o nome dele, vou pedir para alguém orar por ele e fiz minha parte. Estou dizendo: não se acomode com essas coisas. Não são estas coisas que vão alcançar essas vidas que são tão importantes para Cristo, que estão fora e Cristo está preocupado com eles. Ele disse: sejam sábios, use sabedoria, comprometa-se. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder aí no seu coração: o quanto você se preparou espiritualmente para o ID? Bom, alguns vão dizer: eu orei, já orei pelo ID. Ótimo, é uma grande preparação. Mas eu vou perguntar mais: quantos leram a Bíblia e pensaram: quais são os versículos que eu preciso ter no meu coração para dividir com eles a grande salvação que Cristo proporciona?
Quantos estão olhando a sua Bíblia e riscando a sua Bíblia, separando os folhetos, material, orando: oh Deus, me dá sabedoria, eu preciso gravar isso no meu coração. Oh Deus, eu tenho uma mensagem para falar e eu não posso esquecer essa mensagem. Quantos estão trabalhando para que este ID seja um ID onde o trabalho seja feito com sabedoria? Não só a rotina, não é só mais um. Entendam o peso que Paulo coloca para os colossenses. Sejam sábios no procedimento. No procedimento. Então, é em tudo que você vai fazer. É nas palavras, na maneira como você se apresenta, na abordagem, na apresentação, no evento, na viagem, nos primeiros contatos que são feitos, depois de toda a realização do ID. Sejam sábios, criem planos, estabeleçam metas, trabalhem coisas sérias, dividam realmente algo que seja transformador e não apenas motivacional. Sejam sábios, é o primeiro peso. O segundo peso: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. A oportunidade não é ir para o ID é responsabilidade. A oportunidade é, estando lá em Angatuba, você fala: o que eu vou fazer agora? Nossa, tão cansado, né? Acordamos de manhã, tivemos um monte de coisa para fazer, né? Ou de noite, estava muito quente, a gente não conseguiu dormir, tomar café. Agora eu precisava dar uma descansadinha, queria dar uma voltinha na cidade, tomar um sorvete, e as oportunidades estão ali. A pergunta não é quais são as oportunidades, mas a pergunta é: quem são as oportunidades? Talvez seja até na sorveteria. Você fala: preciso tomar um sorvete. Então a pessoa que está vendendo sorvete é a oportunidade que você tem. A gente confunde as coisas, a gente acha que tudo é o trabalho, e as pessoas estão sendo levadas para o inferno, estão sendo levadas pelo engano, e elas não estão recebendo a mensagem verdadeira que Deus tem para elas. Então aproveite ao máximo. Se o ID é uma responsabilidade, ele não é oportunidade, então essas oportunidades, que a pergunta é: quem são as oportunidades? Elas estão tanto em Angatuba, como estão aqui dentro desta igreja hoje, como estão quando você vai embora para a sua casa, quando você vai para o seu trabalho, para a sua escola, para onde você for. As oportunidades estão ali, e Paulo está dando esse peso para o seu coração hoje. E você, agora que ouviu isso, vai precisar responder isso diante de Deus. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Tem pessoas que precisam ouvir, e não vale o seu chavão, vale o seu discipulado. Nós então estamos acostumados a dizer para a pessoa a nossa mensagem, a entregar o nosso folheto, a dizer alguma coisa bonita para ela sobre Deus, e ela tem ouvido isso no rádio, na televisão o tempo todo, e nós dizemos: e tá bom, agora o problema é seu. Nós dizemos para as pessoas: sejam bem-vindas a esta igreja, que Deus fale no seu coração, sente onde você quiser, e eu vou sentar no mesmo lugar todos os domingos, porque eu gosto de sentar ali, é o meu conforto, é a minha segurança psicológica e emocional, é ali que eu sento. E eu olho para o lado, no banco da frente, o banco de trás, no lado, tem uma pessoa que eu estou vendo ela, e eu penso: eu poderia dividir. Eu poderia dividir com ela, às vezes, o inário, porque às vezes não temos a letra. Então eu posso dividir o inário e falar: leia comigo, vamos cantar juntos aqui. Eu poderia ler as escrituras, porque ela está sentada ali, ela não trouxe, ela não está acostumada com isso. Eu poderia dizer: está escrito aqui, leia aqui, você vai ver escrito. O pastor não está inventando, está escrito aqui nas escrituras. Você talvez possa dividir com ela: vamos orar, vamos orar. E você fala assim: olha, enquanto o pastor estiver orando lá, eu estou orando por você aqui. Isso é discipulado. Significa que talvez lá em Angatuba você encontre com uma pessoa e você está evangelizando, e você bateu palma na casa dela e disse: quero convidar você para um evento que vai ter aqui. Nós viemos lá de São Paulo, vai ter um coral cantando uma mensagem muito grande e vai ser muito bom. E você começa a conversar com ela, ela fala: não tem muito tempo, tudo bem, eu vou lá. Eu queria que você dissesse algo mais para ela. Eu queria que você dissesse o seu nome, que você se comprometesse com ela. Meu nome é Wagner. Eu queria, e você vai dizer o seu, eu queria que quando você chegasse lá, você me procurasse. Você vai me procurar, está vendo aqui meu cabelo, minhas orelhas, meu nariz, minha boca? Me procure lá, procure o meu rosto. E quando você chegar lá, eu quero que você diga: eu vim,
e eu vou sentar junto com você, e você vai aproveitar comigo uma grande mensagem, você vai viver experiências incríveis, e Deus vai falar no seu coração, eu vou estar do seu lado, hein? Eu vou estar lá junto com você. Isso é discipulado. Talvez apenas por uma vez, mas isso é diferente de dizer, eu espero lá, viu, se você puder ir. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Ao máximo todas as oportunidades. Quantas oportunidades estão do seu lado todos os dias? Como você aproveita ao máximo? Esse é um peso que o apóstolo Paulo está colocando. O terceiro peso é o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Você já comeu pipoca sem sal? Já almoçou num lugar em que faltava sal? Se você comer em casa, eu acho que você vai falar assim, não tem um saleiro aí? Lá em casa a gente acostumou a ir tirando sal devagarzinho, diminuindo bem, então tem quase pouco sal, e a gente vai chegando numa idade que precisa economizar o sal, senão a pressão arterial começa a dar sinais, então a gente diminui o sal, e às vezes diminui-se tanto que fala assim, hoje está meio sem gosto, né? Vamos colocar mais tempero, um pouquinho mais de sal. Mas algumas pessoas também são um pouquinho exageradas, né? E você vê uma brincadeira com o saleiro, né? A festa do saleiro, e vai sal, e a gente pensa que está vendo o Natal nos Estados Unidos, né? Jingle bells, aquele monte de sal caindo, parece neve, e aquele monte de sal absurdo. Mas a diferença que o sal faz na comida, e nós sabemos que ele tem também o princípio da conservação, então o sal é importante para conservar, mas Paulo está falando assim, o seu falar seja agradável e temperado como o sal. Ele está dizendo assim, que o seu falar tem que ter um gosto. A pessoa tem que ouvir aquilo e se interessar por aquilo. Você está vendo que uma coisa completa a outra. Primeiro eu preciso de sabedoria desde o planejamento. Eu tenho responsabilidade e obrigação de fazer as coisas com sabedoria, em montar planos, em imaginar as coisas, em conversar com as pessoas, e vir ensaiar, e vir preparar-se, e vir montar as coisas, e pensar em todas as possibilidades, e fazer a minha inscrição antes. Faz parte da sabedoria, né? Em guardar dinheiro para fazer as coisas e pagarmos o ônibus e irmos todo mundo. Aliás, todos nós participamos, todos nós estamos indo para trabalhar. E todos nós pagamos para isso porque é um custo igual de todos nós. Então vamos pagar e vamos trabalhar, vamos alugar o ônibus, vamos todo mundo e vamos fazendo aquela festa e vamos nos comprometer com as coisas. Então, 3 pesos que vão se somando. Primeiro, eu preciso ser sábio. Então, quando eu estou montando a coisa, agora estou vivendo todo aquele trabalho que eu montei ou que eu me preparei. Agora eu preciso aproveitar todas as oportunidades. E quando eu estou lá na oportunidade, aproveitando ela diante da oportunidade, ela está na minha frente. Agora o meu falar precisa ser agradável. Ele não pode ser, vá domingo na minha igreja. Ele não pode ser, eu tenho um folheto aqui, leia o folheto. Ele não pode ser essas coisas. Ainda que essas coisas sejam uma maneira de pelo menos deixarmos alguma coisa, mas não podemos nos acomodar como evangelismo ou missões e muito menos discipulado. O falar agradável. A pessoa vai olhar e vai me ouvir, e os olhos dela vão passar a brilhar, porque ela está vendo algo mais sobre isso. Eu vou pedir que você preste atenção. Quando você começar a falar do pecado, e você começar a explicar o que é pecado, ela precisa entender a santidade de Deus. Quando você falar do homem, da criação de Deus, e como o homem vai para esse pecado, o que ela precisa entender é que Deus criou o homem, Deus não abandonou, Deus criou e Ele está interessado no homem, Ele tem amor pelo homem. Quando você começar a falar do sacrifício de Cristo, o que Cristo fez, essa pessoa tem que começar a imaginar que graça Deus tem para com as nossas vidas. Porque eu não entendo um Deus que está ofendido com o pecado e faz alguma coisa que custa tão caro
fazer de graça para as pessoas. Eu não entendo isso. Que Deus é esse? Que graça é essa? Como Deus pode ser assim? E as pessoas vão se admirar com aquilo. E elas vão dizer assim: explique algo mais para mim, eu preciso ouvir mais sobre isso. Meus irmãos, gravem bem isso. O sujeito destas orações é Deus. A conclusão que esta pessoa chega é sempre sobre Deus, não é sobre o homem. Eu não preciso ficar falando que nós precisamos levantar a mão para aceitar Jesus, de que nós vamos para o céu depois que aceitarmos Jesus, e que os nossos pecados vão ser lavados. Porque essas 3 últimas orações, o sujeito é sempre eu, ou nós, já que eu falei no plural. Eu preciso falar sobre Deus, não sobre o homem. Ele chega a essa conclusão. Ou então, quando eu falar sobre o homem, que ele chega à conclusão sobre Deus. Que as minhas explicações não fiquem fazendo com que ele pense que está sentado num trono e Deus está pedindo: por favor, faça alguma coisa por mim, lembra de mim, olha, eu estou aqui, por favor. Parece que Deus está implorando: me aceite, me aceite. E ele senta no trono da sua vida e fala assim: não sei se eu estou interessado. Então nós ficamos tentando convencer a pessoa. Ela fala assim: mas eu já tenho a minha religião. Aí você fala: é verdade, o que eu falo agora? Não sei mais o que eu falo. Irmãos, não é nada disso. Que nós vamos apresentar é esse Deus, como Ele é. Que na hora que você apresenta sobre o pecado é tão terrível, que as pessoas falam: bom, se é tão terrível assim, então existe uma distância tão grande. Eu pensei que era uma coisinha que Deus ficasse magoadinho, Deus está tristinho com o seu pecado hoje, né? Não é isso. Então eles começam a entender que Deus é muito, muito, muito santo. Ele não se mistura com nada, mesmo com um pecado menor. Ou como diz o texto bíblico em Romanos 6:23, o salário do pecado é um pecado só, seja qual ele, uma mentirinha na sua vida, já pronto, o resultado disso é a morte. Você entende o peso do pecado? E ele vai ficar pensando: bom, então isso significa o quê? Que Deus então está numa distância tão grande assim do homem? Você entendeu. Olha como Deus está longe do pecado, não dá. Mas ao mesmo tempo Ele está tão interessado em amar ao homem, que Ele mandou o seu Filho. Aí você começa a explicar sobre a graça de Deus. E ele chega a essa conclusão: então Deus deve estar meio louco, porque fazer um negócio, ninguém faz um negócio desse. Exatamente isso. Deus, e o evangelho dele é uma loucura. É exatamente isso que está escrito em 1 Coríntios. Que o evangelho de Deus é uma loucura, mas que essa loucura é o poder de Deus para a salvação das pessoas. E é isso que nós queremos que ele entenda, que ele não vai lá no ID para ouvir um grupo cantar e vai ficar pensando se essa religião que está sendo oferecida é melhor do que a religião que ele já tem. Ele vai falar assim: eu não quero nem saber de religião, eu não sei se eu vou para a igreja batista, nós vamos torcer que sim. Mas ele vai dizer assim: não sei, mas eu sei o seguinte: a minha vida não pode mais ficar como está. Eu não posso mais estar comprometido com o pecado, eu não posso mais amar o pecado, eu preciso responder ao amor de Deus que é tão grande. Ele precisa entender tanto o amor de Deus e a graça de Deus, como o juízo de Deus e a ira de Deus que está sendo guardada para aquele dia, para os que não responderem afirmativamente para esse amor. Como Deus é Deus. É isso que nós precisamos apresentar para as pessoas. É isso que nós queremos apresentar. Então precisa de sabedoria? Precisa, irmãos. Precisa que você se empenhe em conhecer essas coisas. Precisa também de aproveitar melhor as oportunidades? Precisa. Não dá só para falar assim: te vejo lá, valeu? Não dá para ser assim. Não dá só para deixar e jogar um convitinho na caixa do correio e sair correndo, vamos para a próxima. Olha, passei em 300 casas, deixei convitinho nas 300 casas. Não dá para fazer só isso. Aliás, eu quero aproveitar e dizer para os irmãos que, infelizmente, todas as vezes que tem um feriado, tem um dia especial, o irmão Célio sai para distribuir convites de algum evento, de deixar uma palavra de Deus para a vida das pessoas, e normalmente ele sai sozinho. E ele quer alcançar pelo menos as ruas em volta da igreja, para que os moradores que moram aqui do lado da igreja saibam: alguém aqui perto de mim que eu posso ir a pé, mesmo com chuva,
alguém está falando sobre Deus. E quando ele fala, eu preciso de Deus na minha vida, ele sabe, basta abrir a porta, dar alguns passos, eu estou nessa igreja. E a preocupação do irmão Célio é que eles saibam isso. E geralmente ele está sozinho. Nunca vejo ninguém se dispor. E mesmo quando eu falo aqui da frente, irmãos, alguém pode vir, eu faço, anuncio, eu peço, eu pergunto, e ele vem aqui e ele está sozinho. Talvez eu esteja exagerando, não sei se todas as vezes, mas todas as vezes que eu fiquei sabendo, eu estava sozinho. Eu sei que algumas vezes o André, o seminarista que estava conosco, foi com ele. Mas ele não tinha outras pessoas com ele. Então eu fiquei triste, porque ele não consegue parar numa casa e conversar com uma pessoa, uma senhora, e depois ir para outra. Se ele fizer isso, ele vai falar só com as 5 primeiras casas aqui. Então ele deixa lá o folhetinho, em todas essas casas, deixa sozinho. E eu queria que você me ajudasse. Se teve alguém que participou com ele, que já o ajudou, eu quero me corrigir aqui e dizer que graças a Deus pela sua vida, irmão. Não deixe de fazer isso mais uma vez. E eu quero dizer o seu nome na próxima vez. Eu quero dizer, ele esteve lá. O irmão Célio não estava sozinho, teve mais alguém, eu quero dizer o seu nome. Mas então, ser sábio, aproveitar todas as oportunidades e uma palavra agradável, como uma comida temperada com sal, que a pessoa ouve você falar assim, ela ouve você falar e diz, eu preciso ouvir mais. Você tem uma coisa, eu preciso estar perto de você. Bom, se isso não tem acontecido, eu quero aproveitar esse dia, hoje. Quero aproveitar esse dia, para que você faça então uma consagração da sua vida. Para que tanto quando nós fomos ao ID, quanto você, indo ao ID ou não, quando você estiver aqui em São Paulo, na sua casa ou no seu passeio, onde você estiver, esses 3 pesos de Paulo estejam na sua vida, não mais como pesos, mas como características de uma igreja discipuladora. Não seja só que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, mas seja algo que você faça com alegria. E quando os seus filhos verem o seu time jogar, eles pulem junto com você. Mas quando nós vimos uma pessoa se batizar aqui, e ela estiver mergulhando atrás aqui deste painel, e ela estiver sendo mergulhada nestas águas, seus filhos pulem junto com você. Graças a Deus, eu falei de Cristo para ela, e hoje ela está se comprometendo integralmente. Valeu a pena. Eu queria que isso fosse uma realidade na nossa vida. Nós somos igreja de Cristo, irmãos. Não diga que eu estou exagerando, não. Não diga que a nossa igreja não precisa fazer isso, não precisa ser tão assim, porque isso é ser igreja. Nós não somos um clube, nem uma filosofia, nem uma sociedade. Nós somos igreja e isto nada se compara com isto. Nós precisamos viver nesta igreja. Então eu quero esta oportunidade com você. Mas talvez algumas pessoas hoje aqui são os de fora, e não sou eu que estou dizendo, são as escrituras que estão dizendo que você talvez seja o de fora. Talvez você precise se comprometer, e eu quero pedir que você se comprometa. Eu não quero constranger a sua vida, mas eu quero que você pense muito a esse respeito, porque talvez hoje seja o dia em que você entendeu que esta mensagem de Deus não é uma opção religiosa, mas é uma opção de vida eterna, é uma opção de justificação, como o Marcelo disse aqui enquanto dirigia o louvor. De justificação significa que se nós não recebermos, se nós não cremos em Jesus, se Ele não se tornar o nosso Senhor, o dono da nossa vida, então nosso destino é o inferno, nós estamos condenados. É esta palavra que a Bíblia usa, que as Escrituras usam, condenados, e Jesus não quer nada disso para você. Por isso há tantas oportunidades, por isso que Ele cobra da igreja. Por isso que Deus cobra da igreja, vocês têm que ser sábios, vocês têm que aproveitar oportunidades, vocês têm que falar bem, vocês têm que apresentar bem, porque é uma mensagem tremenda de transformação do destino da eternidade da sua vida. Então eu quero pedir em nome de Jesus, que hoje aí no seu coração, você diga para Jesus, eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero que o Senhor me receba diante do teu trono. Quero que este sangue me lave de todos os meus pecados, que eu seja justificado por Cristo Jesus. Que os meus pecados não me condenem mais, mas que esta obra de Cristo Jesus seja a justificação na minha vida. Eu quero que você diga isso no seu coração.
Nós vamos fazer o seguinte: você que está dizendo isso hoje, você que percebeu que precisa fazer esse compromisso, não quero que você venha aqui à frente agora, mas eu quero pedir que depois você procure alguém da igreja. Você procure alguém que é da igreja aqui, você diga, alguém que você conhece, diga: olha, eu fiz esse compromisso hoje, ou eu quero entender melhor sobre isso, eu preciso ouvir mais sobre isso, eu preciso entender melhor. Eu quero que você diga isso para alguém. Ou você já diz diretamente se isso aconteceu: hoje eu me comprometi, hoje eu estou mudado, hoje eu entendi, hoje eu estou vivendo nessa nova vida. Eu quero que você diga para alguém isso. Mas para você que se considera Igreja de Cristo, que entendeu que essa responsabilidade é para você, eu quero convidar você para se consagrar ao Senhor para isto. E quero pedir que você faça uma oração de consagração ao Senhor, de entrega ao Senhor, de correção até se precisar. Se não é assim que você está vivendo, que a partir de hoje você passe a viver assim, que Cristo esteja envolvido com a sua vida para que isso comece a acontecer. E quero também orar ainda pelo próprio ID, por este evento, pela nossa viagem, pelo trabalho que vamos realizar lá em Angatuba. Então nós vamos fazer da seguinte maneira: eu quero convidar o Coral Jovem aqui à frente. O Coral Jovem vai estar aqui na frente, aqui em cima, e eles vão cantar uma das músicas. E esta música vai ser a música do nosso momento de conversar com Deus. E você que também vai para o ID, você que também vai participar do ID, eu vou pedir que você suba aqui também. Você venha junto com o Coral Jovem, não importa se você sabe cantar ou não, mas que você venha aqui, esteja com ele. Se der, você canta junto, se não der, não tem problema, mas que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. E nós vamos ter esse momento de consagração. Nós vamos consagrar os que vão ficar, os que vão viajar, nós vamos consagrar esses que vão ir, nós vamos apresentar a sua vida, você que quer se comprometer com Jesus, nós vamos apresentar todas essas vidas diante do Senhor hoje. E Deus vai fazer uma obra tremenda nas nossas vidas, vai usar a nossa igreja, vai alcançar corações e vai fazer uma grande mudança.
Pedir que toda a igreja fique em pé. Nós vamos orar. Pedir que você abençoe estas vidas junto comigo, que você as envie em nome de Jesus para este trabalho e Deus derrame as suas bênçãos, o Espírito Santo sobre estas vidas para fazerem esta obra da Igreja Batista Ebenezer em nome e na autoridade de Cristo Jesus, para abençoar todas aquelas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, agradecendo a Deus por tão grande privilégio que temos de servir ao Senhor desta maneira tão diferente e especial, de nos deslocarmos de São Paulo e irmos até Angatuba, onde a missionária Sueli já tem abençoado e cuidado de algumas vidas. E agora estamos nós indo como Igreja de Cristo Jesus para somar com todos os que têm anunciado a grande bênção da salvação. E estamos lá para levar a glória de Deus para aquele povo, para que eles estremeçam, para que os seus olhos brilhem, para que eles vejam tão grande salvação, para que eles vejam um Deus sustentador, participativo, um Deus que está presente, que nos ama e tem cuidado de nós. Que o Senhor nos ensine a amar mais ao Senhor, como cantamos nesta música. Que o nosso amor ao Senhor cresça cada dia mais. Que neste trabalho o Senhor toque em cada um dos nossos corações em primeiro lugar, para que anunciemos as boas novas e a glória de Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor use cada uma destas vidas, os outros que não estão aqui, mas que irão conosco, que sejam todos abençoados pelo Senhor, sejam usados pelo poder do Espírito do Senhor e na autoridade de Cristo Jesus, para tirar aquelas pessoas que estão presas nos seus vícios, na destruição que Satanás tem realizado, na cegueira, como diz a Tua palavra, porque não conseguem enxergar um Deus Altíssimo que abriu as portas através de Cristo para chegarmos até Ele. Que o Senhor use estas vidas para anunciarem esta mensagem. Que os seus corações estejam ardentes, que não haja timidez nem vergonha, mas ao contrário, que haja um preparo do Senhor durante toda essa semana, até sairmos todos juntos aqui, cheios de alegria, de vontade, de desejo e preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, como igreja, os abençoamos em nome de Jesus para fazerem a Tua obra. Que o Senhor os receba e os trate, os acompanhe a cada um de nós que estaremos lá. Nos receba na Tua presença. Nós os consagramos ao Senhor para fazer a Tua obra em nome de Jesus. E diante de Ti ainda, Pai, apresento todos estes irmãos que não poderão ir conosco, mas que estarão aqui ou estarão em viagem, mas que entenderam, ó Deus, a importância da consagração, que entenderam como precisam chegar-se diante de Ti, como precisam tratar os seus corações, como precisam apresentar-se diante de Ti, para que estes pesos que o apóstolo Paulo nos apresentou, inicialmente lá para a igreja de Colossos, e agora Cristo, guardando a sua palavra e o Espírito Santo apresentando-a a nós, nos apresenta para nós aqui, Igreja Batista Ebenezer. Que o Senhor nos ajude para que estes pesos se tornem características nas nossas vidas, de todos nós da Igreja Batista Ebenezer. Cada um, ó Deus, que se comprometeu, que entendeu, os que estão indo para o ID, os que não irão para o ID, mas que esta Tua igreja esteja comprometida com o Senhor. Nos abençoe neste propósito. Nós pedimos ao Senhor que nos consagre, que nos modifique, que nos transforme e que nos use onde quer que estejamos. Nós nos apresentamos ao Senhor para isso, em nome de Jesus. E também, por último, quero apresentar a Deus aqueles que estão conosco, mas que ainda não estão comprometidos. Não importa se já eram daqui, se não eram daqui, se estão a primeira vez ou outras vezes. Eu queria apenas, ó Deus, que eles pudessem contemplar a Tua glória. Não sejam as minhas palavras, ó Deus, não são capazes de fazer isso, mas seja o Espírito do Senhor apresentando a glória do Deus vivo, o grande amor e a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Que seja o Espírito do Senhor apresentando esta palavra de salvação que só um Deus como o Senhor pode dar. E que esse Deus prepara-nos a salvação, prepara-nos a vida, prepara-nos a eternidade, e que quando o admiramos e conseguimos contemplar o Senhor,
Nós louvamos ao Senhor como cantamos de todo o nosso coração. Adoramos e veneramos somente ao Senhor. Ó Deus, que estas vidas hoje possam se comprometer com o Senhor e tornem-se também filhos de Deus, para serem tratados com toda a herança, para serem tratados com toda a dignidade de estarem nesta família. Senhor, obrigado por tão grande oportunidade. Receba-nos na Tua presença, consagra-nos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, os irmãos podem sentar-se. Quero chamar o coral da nossa igreja, que vai continuar nos abençoando e deixando uma mensagem cantada para as nossas vidas, neste culto tão importante, precedendo este evento tão importante para as nossas vidas e para a nossa igreja. Então, o coral da nossa igreja estará cantando neste momento. Quero deixar um recadinho importante. Sexta-feira, a partir das 20 horas, eu preciso da ajuda dos irmãos para carregarmos o caminhão. Tem muita coisa, mas não são só os homens fortes. Tem sempre aquelas coisas que precisam ser ajeitadas, arrumadas, tiradas de algum lugar para outro. Então, qualquer pessoa que vier nos ajuda. O fato de estarmos em um grupo grande também nos motiva, né? Quando só tem 4 ou 5, nós pensamos que tem que carregar tudo isso, somos só nós, então ficamos meio desanimados. Então, por favor, você que pode, venha mais cedo, chega aqui às 8 horas, 20 horas, e vamos ajudar, vamos motivar, vamos dar aquela força tão boa e importante para carregarmos o caminhão na sexta-feira. Depois, às 23 horas, você precisa chegar antes disso, porque às 23 horas nós vamos nos reunir para entrarmos no ônibus e sairmos. Sexta-feira, então, 20 horas, carregamos o caminhão e 23 horas nos reunimos para sairmos. Vamos ficar em pé e cantar o nosso hino de despedida.